Isabelle Renovo inspirou-se no mais conhecido quadro impressionista do pintor francês Gustave Caillebotte e escreveu um romance com o mesmo título de um dos seus grandes quadros, Rua de Paris em Dia de Chuva, um livro que cruza a ficção com biografia, mas também cruza épocas, tanto mergulhando na França de Napoleão III e da sua derrota na guerra entre a França e a Prússia, de Bismarck, como na vida de dois personagens do nosso tempo, uma simplesmente chamada autora, a viver em pleno processo de escrita, e uma outra, Helena, uma historiadora de arte, especialista na obra do pintor Caillebotte, autor de 475 quadros. Isabel, explica-nos por que razão, em França e no resto do mundo, se quiseres, durante tanto tempo Caillebotte foi um pintor algo esquecido. Bom, Caillebotte ficou sempre associado ao legado, ao facto de ter deixado ao Estado francês uma coleção de quadros que viria a constituir o núcleo impressionista do Museu d'Orsay, mas eu penso que a sua dimensão como pintor começou a ser remetida para o esquecimento quase logo a seguir à sua morte, devido fundamentalmente a duas questões. Uma foi a sua própria faceta de colecionador e de mecenas, que durante algum tempo escondeu a sua própria feição de artista, e o outro foi um preconceito que eu penso que se calhar não é tão raro quanto isso, pelo facto de ele ser rico, de ao contrário da maioria dos seus amigos não precisar de vender quadros para sobreviver, bem pelo contrário, era ele que muitas vezes comprava os quadros a Monet, a Renoir, a Pissarro, ajudando-os de várias formas. Ganhou um bocadinho a fama ou o rótulo de pintor diletante, de pintor amador, de petit maître, que pintava nas horas livres e que não era um artista de verdadeiro talento. Quando, como tu acabaste de dizer, ele é autor de uma obra vastíssima, irregular, certamente, mas com quadros que são verdadeiras obras-primas, dos quais certamente Rua de Paris em Dia de Chuva. Então, o Caillebotte foi discriminado por ser rico, neste caso. Eu penso que neste caso foi muito discriminado por não lhe caber aquela etiqueta do pintor pobre, miserável, um bocadinho faminto, associada, sim, a ideia romântica do artista faminto, etc. Então, e é desse romantismo vamos falar um pouco, da época, pelo menos deste final do século XIX. Tu tratas bastante, não só neste livro, mas eu lembro do teu primeiro livro, tratas este fim do século XIX. O que é que tem este período de tão fascinante para ti? Bom, tem sobretudo um conhecimento que eu tenho desse período por ter feito por ter escrito uma tese de doutoramento que tinha a ver com literatura do século XIX. E foi até no rescaldo dessa tese de doutoramento, com uma série de leituras e de apontamentos que eu tirei enquanto preparava a escrita dessa dissertação, que eu acabei por aperceber-me de que mentalmente era capaz de reconstituir aquela época graças às muitas notícias de jornal que li, aos muitos romances de época que consultei, e desse modo essa viagem para esse tempo acaba por ser para mim um bocadinho mais fácil em termos de uma grande quantidade de pesquisa que já está feita. Ainda que no caso de contexto parisiense do século XIX, de Paris de Haussmann, isso me tenha obviamente levado a fazer outras consultas e a levar um bocadinho mais profundamente essa parte relativa a Paris. Mas o século XIX tem também para mim qualquer coisa de um bocadinho a fronteira entre a nossa contemporaneidade, em que os dramas são muito coletivos e em que a história do indivíduo é muito já a história do grupo. Veja-se a situação absolutamente global pela qual estamos todos a passar. Claro. E o século XIX ainda é um bocadinho aquela etapa da história humana em que o indivíduo ainda vive dramas de certa forma individuais. E isso agrada-me, atrai-me enquanto época para a qual eu gosto, digamos, de viajar. E o Paris daquela altura, do final do século XIX, era se calhar o paradigma desse período, que era um período também fervilhante, não só do ponto de vista histórico, não é? De grandes do ponto de vista artístico, de grandes transformações, como disseste, das grandes avenidas de Haussmann. Mas Paris, como era uma espécie de umbigo do mundo naquela altura, qual é o papel de Paris neste teu romance?
Podemos considerar Paris ela própria um personagem? É quase uma personagem, porque nós vemos, à medida que a Caillebotte nasce em 1848, um ano também cheio de acontecimentos históricos. O ano da Revolução, não é? Da Revolução, da Comuna de Paris, dessa experiência também efêmera, mas um tanto utópica, e de alguma forma ele vai acompanhando, apesar de ter uma existência relativamente curta, morre com 46 anos incompletos, mas acaba por acompanhar as etapas da transformação de Paris, nomeadamente a passagem dessa Paris antiga, quase medieval, até no seu recorte urbanístico, para a cidade, a capital das avenidas largas, dos grandes boulevards, que ainda hoje é se calhar a imagem que nós associamos predominantemente à capital francesa. E pensar que essas avenidas foram feitas para facilitar o trabalho da artilharia exatamente por causa das revoluções, não é? Exatamente, e para limitar as insurreições, como dizia o Barão, não é? Que todos os recantos, todas as ruas estreitas eram coniventes com os potenciais insurretos. Olha, tu neste livro tens uma curiosidade deliciosa, que é uma das personagens que não tem nome. É autora com uma letra maiúscula. Tudo leva a crer, posso estar completamente errado, vais dizer assim, que isto parece ser uma versão romanceada de ti própria. Estou certo? Ou estou completamente ao lado? Não estás completamente ao lado, de alguma forma, claro que sim. Eu acho que ninguém colocaria como co-protagonista de um romance uma personagem chamada autora, muitas vezes com a explicação adicional à autora deste livro, à autora deste romance, se não quisesse de alguma maneira brincar, potenciar essa identificação entre a autora-personagem e a autora real, sendo que apesar de tudo são diferentes, obviamente, não é? A autora real um dia vai morrer, não é? vai desaparecer, e a autora do personagem do livro vai continuar a dialogar com Helena e interessar-se por Caillebotte enquanto houver um leitor para o livro. Mas é óbvio que há traços meus na autora, mas também há traços meus, devo dizer, em Helena, também há traços meus no próprio retrato que eu traço do pintor Gustave Caillebotte, e nesse sentido... Fundo, todos os personagens criados por um romancista têm bocadinhos do próprio autor, não é? Sim, no fundo sim, e obviamente que há memórias que estão incorporadas no romance, sendo que algumas memórias são absolutamente ficcionadas e outras são ficcionadas a partir de episódios que eu vivi, ou que, como eu costumo dizer, semi-vivi, entre o viver e o imaginar, com alguns acrescentos à mistura. Isso faz parte do processo criativo, acho eu, de qualquer... Também és romancista e sabes do que estou a falar. Claro. Isabel, vamos falar um bocadinho do ponto de vista artístico, que é um dos marcos destes finais do século XIX, e vamos tentar compará-lo com a nossa época. Tu vê-la, esta nossa época, início do século XXI, já não tão início como isso, tão fervilhante do ponto de vista artístico como era este final do século XIX? Ou vê-lo mais morno, mais tépido? Eu acho que é difícil vê-lo mais, isto é... Não há o recuo suficiente ainda? Por um lado não há recuo, nós temos sempre essa dificuldade em perspectivar a nossa época da mesma forma como que conseguimos encontrar ou perspectivar o passado, mas por outro lado porque há hoje, creio eu, uma maior dispersão. É mais difícil encontrar... Bom, quando nós falamos dos impressionistas, eles são muito diferentes entre si. É muito diferente a pintura de um Monet, da pintura de um Degas, ou da pintura de um Caillebotte, são muito diferentes. Mas apesar de tudo nós conseguimos detectar, não sei se pela distância, não sei se pela existência de traços comuns, nós conseguimos detectar afinidades entre eles e conseguimos agrupá-los, nem que seja nesse rótulo de impressionistas. E hoje acho que há muitas tendências, não é? Há muitas vias, no fundo tudo é possível, até em literatura. Há pessoas a escreverem estilos muito diferentes, em géneros muito diferentes, há pessoas a escrever o romance de formas muito diferentes, algumas mais experimentais, outras mais clássicas, outras experimentais através de um aparente regresso àquilo que é clássico. No fundo, tudo é permitido e, nesse sentido, é mais difícil, não só pela falta de distanciamento, como dizes, mas pela variedade. É muito difícil, penso eu, ter uma visão muito abrangente de tudo o que se passa em termos artísticos.
Ok, Isabel, passaram os nossos 11 minutos. Oh, Obrigado por teres falado, foi rápido. obrigada, eu, Obrigado por pelo teres falado convite. connosco e aí, quem nos ouve, não se esqueça, e quem nos vê, que agora também nos vê, A Rua de Paris em Dia de Chuva, editado pela Don Quixote, encontra-se à venda nas livrarias em Portugal, mas também aqui nas livrarias francesas, de Paris e da região parisiense, e pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carl Gustave Gulbenkian, em Paris. Basta ir lá e requisitar. Obrigado e não se esqueça, porque ler é o melhor remédio.